Queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês que são abençoados, queridos filhos de Deus, que ama a palavra de Deus, que ama estudar a Bíblia Sagrada. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Novo Testamento. Essa é a nossa segunda aula. A nossa primeira aula ela foi uma apresentação do nosso curso. Então, se você não assistiu a primeira aula, para o vídeo agora, volta na primeira aula, assista a primeira aula. Eu fiz uma apresentação do nosso curso e falei muita coisa boa. Então, pegue o caderno, pegue sua folha de anotação. Eu gosto sempre de falar que essa questão de anotação, isso é algo muito pessoal. Anota o que você achar que é importante para você. Eu sempre vou estar falando aí alguns pontos chave. Essa é a minha intenção. Como eu disse na primeira aula, eu quero ensinar você. Então nós vamos devagarzinho, parar, bem detalhado. Eu não quero só ficar falando desse assunto. Eu quero que você aprenda e isso faça diferença na sua vida, ok? Então, o nosso estudo ele tem como título Introdução ao Novo Testamento. Primeira parte do nosso curso, tá? Ela vai falar sobre o período interbíblico. E lá na primeira aula, falei um pouquinho do período interbíblico, que é o período interbíblico, o seu tempo, né, 400 anos, o silêncio entre os testamentos. Hoje, nós vamos localizar o período interbíblico na história. E é muito bom começar aí com uma pergunta. Quando o período interbíblico ele começou? Lá na primeira aula, nós falamos o que é o período interbíblico e algumas coisas que aconteceram aí no período interbíblico. Ao longo do nosso curso, a gente vai falar do período interbíblico. É o período interbíblico, o curso inteiro, ok? Mas quando começou? Quando? O período interbíblico ele inicia onde e termina onde? Você já tem uma ideia mais ou menos que na primeira aula eu já dei. Mas eu tenho um slide top para você. Eu confesso que relutei muito se falaria da Babilônia. Eu volto na Babilônia, né? Porque a Babilônia ela não está dentro do período interbíblico. Porém, é muito importante nós começarmos a falar da Babilônia. Então, bora para o vídeo hoje. Nós vamos falar um pouquinho dos grandes impérios e a história que preparou o período interbíblico, ok? Vamos começar com uma visão que o rei Nabucodonosor, o grande imperador Nabucodonosor, ele teve em uma visão, em um sonho dele. Daniel capítulo 2, versículo 31, eu tenho um slide, vou compartilhar com você e eu quero começar da Babilônia, ok? Vamos começar da Babilônia. O período interbíblico começou lá na Babilônia, Tito? Não, cara, calma, vou preparar todo o cenário para você, todo o cenário. Aí eu aprendi lá com o pastor Michael Tito que o período interbíblico começa na Babilônia. Eu não falei isso. Se você estiver falando isso, é por sua conta. Não, período interbíblico, presta atenção nisso aqui. O período interbíblico, ele se inicia no final do Império Persa, o Império Medo-Persa. Finalzinho ali do Império Persa, tá? Ele se inicia. No final do Império Medo-Persa e o início do Império Grego-Macedônio. Macedônio, com Alexandre o Grande. Então a gente já sabe onde começou o Império, o período interbíblico. Onde? Finalzinho do Império Persa. Tá? Início do Império Grego. Ok? E onde termina o período interbíblico? Quando aparece aí João Batista. Aparece João Batista, Jesus. Eles aparecem, encerra aí o período de silêncio profético. Ok? Eu expliquei um pouquinho isso na primeira aula. Se você quer saber mais, ficou com alguma dúvida, deixa no comentário. Eu comentei lá, você assiste e tem o costume de não comentar, deixa uma curtidinha e vamos trozar, vamos falar um pouquinho de Bíblia aqui. Eu tenho um objetivo, passar informações para você e eu quero que você também dê sua opinião. Não só apenas pergunte, mas também faça suas colocações e vamos lá. Então eu já falei para você aqui onde o período interbíblico ele começou, final do Império Persa, início do Império Grego, não é isso? Tá? E ele termina, o período interbíblico termina quando o Novo Testamento começa, o Outro Testamento.
Por isso que ele é interbíblico, é entre os testamentos. Então não tem no final do Antigo, no início do Novo. Então ele começa no final do Antigo. Onde no final do Antigo? Império Persa. Pastor, mas o Império Persa é bíblico? Eu vejo o Império Persa na Bíblia? É lógico. Né? Você lê Esté, você lê aí quando Ciro, Esdras, é no período persa, esse período aí, persa. Então, não, é no final dele, no final. O rei Dario, um dos Dários, né? Tá, mas vamos lá. Vamos voltar, né? Se eu falar vamos aqui, você não fala que eu estou falando errado, não? Que nós que somos mineiros, a gente tem essa mania de cortar a palavra, então isso faz parte do sotaque aqui. Eu quero ser bem espontâneo para você. Vamos voltar um pouquinho lá na Babilônia. Na Babilônia. Eu vou localizar você, para você ficar assim, localizado na história, ficar perdido na história. Então, bora para um slide aí, tá? Bora para um slide aí. Olha esse slide bacana que eu preparei. Que slide bonito, cara. Tá? Ele tem como título O Sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 31 ao 45, mas eu aconselho a você a ler todo o capítulo 2. Para quem não sabe, o Nabucodonosor, ele foi aí um dos maiores imperadores da história da humanidade, não só da Bíblia, mas um dos maiores imperadores da história da humanidade. Aí no canto aqui nós temos o que a Bíblia diz, um trecho do texto bíblico, né? E resumindo essa história aí, irmãos, o rei Nabucodonosor ele teve uma visão, ele teve um sonho e ele sonhou com uma estátua. Ele colocou um fardo muito pesado sobre os seus sábios, que ele queria que os sábios adivinhassem o que ele sonhou e interpretassem. Ele não contou, não. E ele dá uma ordem para matar todo mundo, porque ninguém sabia o que ele sonhou e muito menos interpretar, né? Aí Daniel, que era um dos sábios, pediu um tempo ao eunuco do rei, do imperador, e ele se apresentou diante do rei Nabucodonosor e ele deu a interpretação. Deus revelou para Daniel a interpretação. E o profeta Daniel, ele vai entregar essa revelação. Tá? Lembrando que o objetivo aqui não é falar da Babilônia, tá bom? A gente não vai falar da Babilônia. Prometo que vou gravar uma aula em um dia falando dos detalhes da Babilônia, das invasões de Nabucodonosor, dos imperadores que antecederam Nabucodonosor, os que vieram depois, os que vieram antes. Mas hoje eu quero só mostrar para você uma linha histórica, ok? Aí Daniel começa a dizer que a cabeça desta estátua era de ouro fino, seu peito, seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, seus pés em parte de ferro, em parte de ouro. Então, olha a imagem aí. Você tem a imagem na sua tela, cabeça de ouro, aí uma setinha, ó, cabeça de ouro, ok? Essa cabeça de ouro que está no versículo 32, ela representa o Império Babilônico ou a Babilônia. Babilônia é um império muito antigo, né? Antes mesmo de Abraão, o Império Babilônico já tinha o seu poder, mas ele sumiu, depois voltou, é um império muito antigo. Depois ele aparece lá no Novo Testamento de novo, né? De forma profética, no Apocalipse. No Apocalipse. Mas aqui, nessa imagem, olha a imagem. Essa imagem é fenomenal. Essa imagem, porque essa imagem é uma linha histórica, ok? É uma linha histórica. A cabeça representa a Babilônia, o império poderoso que dominou com riqueza e esplendor. Aproximadamente do ano 626 ao ano 539. A primeira investida de Nabucodonosor contra Judá foi ali aproximadamente 609. Mas a Babilônia chega no seu auge, no seu apogeu bélico, poderio político, geográfico, né, sob a liderança de Nabucodonosor, o grande imperador, que fez com que a Babilônia alcançasse o auge do seu poder. Então, cabeça de ouro, representa o Império Babilônico. Então, escrito em cima aqui, ó, o rei viu uma grande estátua em sonho. Daniel revelou que ela representava a sequência de impérios que dominariam o mundo até a vinda do reino de Deus. Depois eu vou voltar nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Cabeça de ouro representa a Babilônia. Logo aqui, 626 a 539, o tempo em que a Babilônia ficou no poder.
Depois nós temos aqui o peito e braços de prata. Ó, peito e braços de prata, os dois braços representam dois poderes. Nós temos aqui o Império Medo-Persa, que governou ali em 539 a 331 a.C. Império que sucedeu a Babilônia. Foram os persas que derrotaram a Babilônia, e esse império que sucedeu a Babilônia é conhecido por sua força e organização. O grande nome do Império Persa é Ciro. Ciro é o grande nome aí, Ciro o Grande. Esse Ciro, né, ele se revoltou contra um rei Medo. Lembrando que o Ciro ele é persa e os persas eram dominados pelos medos. E tinha um rei lá nos medos chamado Artiages. Esse Artiages, ele, ele não era muito bem aceito nem pelos medos e nem pelos persas. Aí o Ciro, um dos seus homens de confiança, se revoltou contra Artiages e assumiu o poder ali no ano 550 a.C. O líder persa mudou o rumo da história, ok? Então, o Império Persa, tá, foi estabelecido em 539. Lembra que é os dois braços, Medo e Persa, dois povos. Os medos dominavam os persas, uma revolta de um persa, ele assume o poder e vai unificar o poder, e ele é muito bem aceito. Nós o chamamos de Ciro o Grande. O Ciro aparece em algumas profecias bíblicas, por exemplo, lá no texto de Isaías capítulo 45, versículo 1, o Ciro, ele é mencionado. Então Deus se utiliza do Ciro. Eu vou gravar uma outra aula falando aí dos avanços tecnológicos, e tem uma arte aqui preparada para você de avanços tecnológicos que o Império Medo-Persa, tá bom? Ali naquela região que hoje é conhecida como Irã, eles governam aquela região. Então, braços e o peito de prata representam o Império Medo-Persa. Depois do Império Persa, nós temos aí o ventre e coxas de bronze, que representa o Império Grego. O Império Grego, o império marcado pela cultura, filosofia e conquistas de Alexandre o Grande. Esse Alexandre conquistou aí muito rápido o poder mundial e fez com que a cultura grega, que nós a chamamos de cultura helenística, né, se tornasse aí a cultura do mundo antigo. Essa cultura é tão forte que mesmo o Império Romano governando o mundo depois, tá? O poder político era romano, mas a cultura era grega, a filosofia, né? A língua, principalmente a língua grega. O Alexandre o Grande estabeleceu aí a língua grega como idioma mundial. Isso tudo tem ligação com o Novo Testamento. Depois a gente vai entrar em detalhes aqui. Mais abaixo, Nabucodonosor percebeu que a estátua ela tinha pernas de ferro, versículo 33, que representa o poder de Roma, que vai vir depois, império forte, que dominou com poder militar e leis do ano 168 a.C., aproximadamente aí 476 depois de Cristo. Ok? O Império Romano, ele tem ligação direta com o Novo Testamento. Ok? Quando Jesus esteve aqui pregando, era o Império Romano, que era a grande potência do mundo. Ele percebeu que pés em parte de ferro e parte de barro, lá no versículo 33 também. Esses pés, parte de barro e ferro, ele representa reinos divididos, impérios mistos e frágeis que surgiram após Roma. Depois que o Império Romano deixou de ser aquele poderoso Império Romano, outros poderes começaram a surgir, muitos poderes. Quando a gente estuda a história da igreja, né, nós aprendemos e vimos aí muitos impérios surgiram, principalmente na Europa, né? Veio aí os franceses, os ingleses, os italianos, depois surge mais aqui na modernidade, há uns 500 anos atrás, aí, os americanos, vários poderes. Esses poderes não são como o Império, por exemplo, babilônico, que governava todo mundo.
ou como o Império Romano. Eles são mais frágeis. Por mais que hoje nós tenhamos aí nações poderosas, como Estados Unidos, China, Rússia, outras nações, elas não governam o mundo em todo. Por isso que é parte em barro, parte em ferro. Ou seja, ao mesmo tempo que são poderosas, são frágeis, não têm um domínio completo, total, como a Babilônia tinha, como o Império Medo-Persa possuía, tá bom? E depois ele vê também a pedra que atinge a estátua, uma pedra que atinge o pé da estátua, destruindo-a. Essa pedra representa o reino de Deus, estabelecido por Deus. Tá? O reino de Deus, estabelecido por Deus, destruirá os reinos humanos e permanecerá para sempre. Reino eterno. Tá vendo aqui, ó? Não tem uma data de validade, não tem um começo e não tem um fim. É eterno. Nabucodonosor teve essa visão, ele viu essa estátua sendo destruída e ele ficou curioso, querendo saber aí o que seria aquilo. Daniel revelou para ele exatamente isso que eu falei para você aqui. Então essa estátua é uma linha temporal, ó, né? Ela é incrível essa estátua, porque ela está na ordem cronológica. Se você estiver ouvindo cachorro latindo, gente falando, é normal, foca no conteúdo aqui, tá? Essa estátua é uma linha temporal cronológica, tá? É muito bacana isso. E isso ajuda muito. Vamos tirar aqui lições para hoje. Lições para hoje. Deus revela o futuro para nos dar confiança no presente. Os reinos humanos passam, mas o reino de Deus é eterno. Okay? Resumo: a estátua representa a história dos imperadores até a chegada do reino de Deus. Daniel mostrou que Deus conhece o futuro, que seu plano jamais falha. Vamos voltar lá em cima, ó. Bonito aqui também, isso aqui é importante. O rei viu uma grande estátua em sonho. Daniel revelou que ela representava a sequência de impérios que dominariam o mundo até a vinda do reino de Deus. Agora vamos voltar aqui para o vídeo aqui, tá? Isso tudo que eu mostrei para você, tá bom? O que, que tem a ver com o Novo Testamento? O que, que tem a ver com o Novo Testamento? Tem tudo a ver, porque é, tudo o que esses impérios, né, que eles fizeram e contribuíram para o mundo, vai refletir no Novo Testamento, ok? Agora, vamos voltar para a imagem de novo. Rapidinho, volta para a imagem aqui. Aonde o período interbíblico ele começa? O período interbíblico ele começa no final do Império Persa, tá? Finalzinho do Império Persa aqui, ó. Vamos colocar aqui para ser bem preciso, ó, 331, ok? Até a chegada do Messias, que é no Império Romano. Então ele termina aqui no Império Medo-Persa, finalzinho do Império Medo-Persa. E eu vou explicar isso para você na próxima aula. Aí eu vou entrar um pouquinho mais no Império Medo-Persa, nós vamos falar um pouquinho do Império Persa e nós vamos entender melhor. A aula de hoje, ela tem um objetivo principal. São vários objetivos, mas ela tem um objetivo. O objetivo da aula de hoje é localizar você historicamente, tá? Localizar você historicamente. Titão, pastor, meu irmão, você não falou lá do cerco que a Babilônia fez, você não falou do Sadraque, Mesaque e Abednego, você não falou, né, das 3 invasões, das levas dos judeus para a Babilônia, você não falou lá do Ciro Grande, da Esther, meu irmão, presta atenção, o objetivo não é falar da Babilônia, o objetivo é só localizar você historicamente, tá? Eu não posso perder o meu foco. É, é- essa, essas, esses detalhes que você está falando, ou pode ser que venha na sua cabeça, é quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, principalmente lá o livro dos Reis. Aí sim nós vamos adentrar na Babilônia, nós vamos falar na Babilônia. Mas aqui, nosso objetivo é o Novo Testamento, é uma introdução ao Novo Testamento. E eu só mencionei, voltei lá na Babilônia, para localizar você na história. Eu espero que você tenha entendido, meu amado, meu querido irmão, minhas amadas irmãs, que Deus abençoe vocês. Então, até a próxima aula, que Deus abençoe em nome de Jesus. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre o Império Medo-Persa, ok? Que Deus te abençoe.